Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. A Bíblia diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pela graça de Deus, nessa noite, nós vamos estar falando um pouco, sobre como enfrentar e vencer a inveja, o ciúme, a cobiça e a ganância. Oremos. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que as distrações que estão acontecendo lá fora não possam tirar a nossa atenção do aprendizado do Senhor. Que o Senhor me capacite para ser, ó Pai, claro, objetivo, e que o que nós falarmos aqui, ó Pai, pautados na Tua palavra, venha ser para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dEle que eu peço agradecido. Amém e amém. Podem se assentar. Aqui neste texto, irmãos, nós encontramos Paulo elencando, colocando aqui uma lista de pecados que são frutos da carne, são resultados da nossa velha natureza. Nós precisamos entender que a natureza humana, por causa do pecado, ela foi corrompida. E, portanto, essa velha natureza corrompida pelo pecado é chamado na Bíblia como carne. E nós podemos ver que esta carne, esse velho homem, essa natureza pecaminosa, algo que é normal são essas coisas que nós acabamos de ler neste texto. E desses aqui, eu quero destacar inveja, ciúme, cobiça e ganância. Irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos vencer esses pecados, todos estes. Mas por que eu quero destacar estes 4 pecados aqui? Irmãos, porque esses pecados que eu acabei de mencionar são pecados facilmente tolerados pelo crente. Pecados que nós toleramos na nossa vida, mas que são completamente danosos a nós como pessoas e também aos nossos relacionamentos. São pecados destrutivos, são pecados que destroem os nossos relacionamentos e afastam as pessoas que nos amam de perto de nós. E o que seria, irmãos, inveja, ciúme, cobiça e engano? Irmãos, inveja nada mais é do que ressentimento ou desagrado diante das conquistas de outro e de seus bens materiais, resultando com frequência em esforços para privá-los daquilo que possuem. Inveja é quando você fica triste porque o outro está bem, porque o outro está se dando bem, está alcançando aquilo que ele tanto trabalhou para alcançar, e você fica triste por causa disso. Isso por causa de uma mágoa, isso por causa de amargura no seu coração, isso então é resultado de pecado em nossas vidas. É um pecado que leva a outro pecado. E por vezes nós queremos também impedir que essa pessoa ela continue sendo abençoada, continue alcançando aquilo que ela tanto almeja. Ciúme, por sua vez, é um desejo egoísta, acompanhado de ressentimento e de suspeita ou medo de que outra pessoa esteja procurando roubar aquilo que você considera. Na verdade, é um sentimento de posse. Eu tomo posse daquilo, aquilo é meu e ninguém me tira, então o medo ou de perder aquilo me faz ter essa atitude de
posse e acabo, inclusive, agindo de forma para afastar pessoas ou para acusar pessoas para que eu não possa perder aquilo. Cobiça, um desejo errado de possuir o que Deus não lhe concedeu, normalmente dirigido para aquilo que pertence aos outros. É um desejo forte do seu coração, um desejo pecaminoso por algo que Deus disse não para você. Como, por exemplo, querer algo de outra pessoa, roubar. Você quer tanto aquilo que você age, você planeja algo para ter aquilo. Seja roubar bens materiais, roubar a esposa ou o cônjuge de alguém, enfim. É um desejo por algo que você não deve ter. E também ganância, dar liberdade de ação a um desejo desenfreado de possuir além daquilo que faz parte da vontade de Deus para sua vida. Como, por exemplo, um desejo perverso de angariar riqueza, mesmo que eu venha agir de forma errada, como passar o outro para trás, como mentir a respeito de algo só para você obter vantagem sobre alguma coisa. Irmãos, esses 4 pecados que nós acabamos de mencionar são pecados terríveis, que não podem ser tolerados e que devem ser vencidos pelo crente. Inveja, ciúme, cobiça e ganância são coisas naturais da natureza carnal. Você, como foi salvo em Cristo Jesus, você tem essa natureza em si, porque você ainda não recebeu do Senhor o seu corpo glorificado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que em Cristo você tem uma nova vida, você recebeu uma nova natureza. Quando o Espírito Santo vem habitar o seu coração, você recebeu uma natureza divina, uma natureza espiritual. E agora você precisa ser controlado por essa natureza e não pela natureza carnal. Portanto, você precisa, de acordo com Paulo, você precisa despir-se do velho homem e revestir-se deste novo homem para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, algumas páginas para frente do texto que nós lemos. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Diz assim o texto: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou pela cobiça do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos todos os dias crucificar esse velho homem. A resposta bíblica para o pecado, irmã Gilda, é justamente nós deixarmos o pecado, nós não permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. A orientação bíblica é nós mortificarmos esse velho homem, esta carne, para que ela não venha nos controlar e assim destruir nossas vidas. Nós precisamos confrontar o nosso eu. Confrontar, irmãos, este velho homem. Inveja, ciúme, cobiça e ganância são pecados que revelam uma ênfase no eu, uma vida centrada no eu, uma vida egocêntrica. Mas Deus te chamou para viver uma vida cristocêntrica, centrada na pessoa de Jesus. E para você fazer isso, o primeiro passo é entender que esses pecados são danosos e confrontá-los para que você possa vencê-los. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 3,16. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Preste bastante atenção. Aqui está mencionando um desses pecados, mas esses 4 pecados estão intimamente relacionados, viu, irmãos? Veja comigo o que Tiago 3,16 diz. Porque onde há inveja, aqui nós poderíamos trocar também, colocar
ciúme, poderíamos colocar cobiça, poderíamos colocar ganância, qualquer um destes. E espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, é terrível ficar perto de pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas cobiçosas e gananciosas, porque elas sempre vão arrumar confusão, vão sempre arrumar brigas vão arrumar brigas simplesmente para se colocar em um modo de proteção do seu eu. No caso do ciúme, autoproteção, aquela proteção sobre aquilo, né? Aquele sentimento de posse, quando ela sente que aquilo está ameaçado, quando eu sinto que aquilo está ameaçado, quando você sente que algo está sendo ameaçado. Inveja, quando alguém está conseguindo algo que eu não estou conseguindo. Irmãos, é terrível. Então nós não podemos, irmãos, deixar com que esses pecados dominem o nosso coração. Nós não podemos permitir com que esses pecados abundem em nosso coração, pois certamente eles irão destruir nossas vidas, irá destruir seu relacionamento, irá destruir sua família, irá afastar todos aqueles que te amam e te quer bem de você. Quando eu ajo com inveja, quando eu ajo com ciúme, com cobiça ou ganância, eu acabo afastando aquelas pessoas que me amam, porque eu não quero ouvir, eu não quero ser exortado, eu não quero ser ameaçado. E então, irmãos, eu acabo afastando as pessoas que mais me amam e me querem bem de perto de mim. Depois, a consequência é nós ficarmos lamentando, é ficarmos chorando, colocando a culpa dos meus pecados, colocando a culpa das consequências dos meus erros, dos meus pecados, na conta dos outros. Aí isso vai levar a ansiedade, vai levar a depressão, vai levar um monte de coisas. Então, irmãos, nós não podemos permitir que esses pecados dominem nossos corações. Para continuar aqui o nosso estudo, irmãos, vejamos alguns pensamentos, palavras e ações que revelam inveja, ciúme, cobiça ou ganância nas nossas vidas. Primeiro, queixar-se, reclamar das circunstâncias da vida ou fazer afirmações prejudiciais e não edificantes sobre outras pessoas. É um sintoma de que há inveja, ciúme, cobiça ou ganância na sua vida. Ficar reclamando demais. Ixi, pastor, pisou no pé. Você tem tendência mais de reclamar ou de agradecer? Ah, pastor, eu reclamo demais. Então pode ser um sintoma de que você tem um desses pecados presentes na sua vida. Mesmo que seja por brincadeira, irmãos, falar mal dos outros, depreciar realizações dos outros, habilidades, modo de agir, aparência física, realizações ou responsabilidades. Isso é muito comum, a gente vê isso entre irmãos. Eu vejo isso muito nos meus filhos, e eu preciso trabalhar isso na vida dos meus filhos. Por causa de piadinhas, depreciando a aparência física, porque um conseguiu uma coisa, o outro não. Isso a gente vê nos nossos filhos, mas muitas vezes nós agimos assim. E se nós agimos assim, irmãos, nós precisamos ligar o nosso sinal de alerta, porque nós estamos agindo de uma maneira contrária à vontade de Deus, de uma maneira danosa, prejudicial à nossa vida e à nossa família. Esses pecados, né, essas atitudes, revelam problemas espirituais em nossas vidas. Quando os seus pensamentos, palavras ou ações expressam inveja, ciúme, cobiça ou ganância, você desagrada ao Senhor por não amar aos outros e exaltar a si mesmo.
Irmãos, quando uma pessoa, entenda isso, nós estamos falando de que quando eu ajo com inveja, com ciúme, cobiça ou ganância, eu estou centralizado em mim mesmo. E se eu estou centrado em mim mesmo, isso é completamente o oposto de amor. Porque o amor, irmãos, é nós estarmos prontos para sofrer por alguém. Não é isso que Cristo fez por nós, irmãos? Ele não morreu por nós para nos salvar, e a Bíblia diz que isso é a maior declaração de amor de Deus para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amar é estar pronto para sofrer, mas quando eu estou agindo com inveja, ciúme, cobiça e ganância, eu não estou amando, eu estou centrado em mim mesmo. O contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é egocentrismo, eu viver centrado em mim mesmo. Então, quando eu tenho esses sentimentos na minha vida, esses pecados na minha vida, eu estou desagradando ao Senhor porque eu não estou amando os meus irmãos como eu deveria. Eu não estou amando o meu cônjuge, não estou amando a minha família, não estou amando meus irmãos, o meu próximo, como eu deveria, pois eu não estou disposto a me sacrificar. E eu estou procurando exaltar a mim mesmo. E isso é pecado, irmãos. Isso revela uma vida centrada no eu. Mas talvez há alguém aqui nesta noite que poderia chegar e falar assim, mas pastor, lá em Tiago 4,5, fala que o Espírito tem ciúmes. Então, talvez o ciúme não seria algo tão ruim. Talvez você possa chegar a essa conclusão. Mas, irmãos, há duas observações muito importantes que nós precisamos fazer aqui. Existe uma diferença entre o ciúme de Deus, que seria um zelo piedoso, de um ciúme pecaminoso. E a primeira observação importante aqui é que nós não podemos nos esquecer que Deus é Deus. Amém, irmãos? Deus não pode pecar. Deus, Ele é santo, Ele é justo, totalmente amoroso, pronto a morrer por nós, como Ele o fez, e Ele nunca é descrito como invejoso, ávido ou ganancioso. Nós precisamos entender que o ciúme de Deus, o desejo de Deus, quando fala que a Bíblia, que o Espírito Santo tem ciúme, que Deus tem ciúme para com o seu povo, Ele está dizendo do zelo de Deus para que o seu povo viva uma vida centralizada em Deus. Deus, Ele quer que você viva uma vida centrada nele. Mas esse ciúme, irmãos, é um ciúme santo. Porque, irmãos, eu pergunto para você, existe vida longe de Deus? A resposta é não. Então, esse ciúme de Deus, esse zelo de Deus, vai resultar em bênçãos para a vida daqueles que vivem uma vida centrada no Senhor. É como, eu ouvi uma ilustração para uma outra coisa, mas encaixa perfeitamente nisso aqui. Quando Deus, Ele clama, Ele chama nós a voltar a viver uma vida centrada nele, é como a água dizendo para o peixe, olha, que está fora da água, olha, venha para a água, pois fora da água não existe vida. E o peixe fora da água, ele morre. Ele morre. Assim como se nós vivermos uma vida centrada em nós mesmos, nós vamos perecer, nós vamos sofrer, nós vamos fazer com que as pessoas em nossa volta sofram também. Então, irmãos, nós precisamos viver uma vida centrada no Senhor. Então, esse ciúme, esse zelo do Senhor é um zelo santo, um zelo que abençoa vidas e não prejudica vidas. Agora, o ciúme, ele vai levar-nos a prejudicar, a levar pessoas a sofrer, a levar pessoas ao prejuízo, e por isso é pecado. Agora, o crente pode ter um ciúme de Deus, um ciúme
zeloso, um ciúme que seria um zelo piedoso? Sim. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Paulo tendo um forte zelo para com a igreja, realmente nervoso por causa do pecado da igreja, mas tudo isso para trazer a igreja na plena comunhão com o Senhor. Então, um zelo piedoso. Nós encontramos pessoas assim, nós encontramos Moisés agindo assim, e tantos outros homens de Deus agindo dessa maneira. Mas é edificando vidas para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, existe essa diferença. Agora, como eu posso vencer estes pecados? Como eu posso vencer esta vida centrada em mim? O salvo precisa decididamente se despojar da preocupação pecaminosa consigo mesmo e se revestir de uma vida entregue a Cristo e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências e suas cobiças. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados irmãos, o que esse texto está dizendo para nós? Que nós precisamos confrontar o nosso pecado. Nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer o nosso eu. Precisamos confrontar, Beto, o eu. O Beto, José Roberto, precisa confrontar o José Roberto. A dona Gilda precisa confrontar a Gilda. O Douglas precisa confrontar o Douglas. Se nós não fazermos isso, nós não vamos vencer o pecado. Então, irmãos, o plano de Deus enfatiza a negação do eu para agradar a Deus e ser uma bênção na vida dos outros, ao invés de uma preocupação com o eu e das suas mais variadas formas. Em Lucas 9, 23, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de morte. Negar-se a si mesmo. Para seguir Jesus, nós precisamos parar de viver uma vida centrada em nós. Nós precisamos nos crucificar todos os dias diante de Cristo em oração, diante de uma vida piedosa, para que nós possamos viver uma vida centrada na pessoa de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, nós precisamos, ao invés de ter um foco em nós mesmos, nós precisamos focar na pessoa de Jesus Cristo. Porque se focarmos em nós mesmos, assim como Pedro, quando ele pulou do barco e começou a andar sobre as águas, nós vamos começar a afundar. Então é importantíssimo, fundamental, para que nós possamos confrontar o nosso eu, deixar de viver uma vida focada em nós, para viver uma vida focada em Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos, irmãos, despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça e ganância, que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Isso é característica de uma vida sem Jesus. É normal para uma vida sem Cristo. Mas para nós que somos de Cristo, nós precisamos vencer esses pecados. Amém, irmãos? Precisamos. Você deve se agradar do Senhor, entregar o seu caminho a Ele, esperar pacientemente por Ele e confiar plenamente nele. Irmãos, nós precisamos entregar nossas vidas. Nós precisamos entender que nada é nosso.
Os seus bens não é seu, é de Deus. A sua vida não é sua, é de Deus. Você é apenas um mordomo para administrar as coisas de Deus enquanto você está aqui. Então, você precisa entregar a sua vida, a sua família, tudo que você tem para o Senhor e descansar nele, confiar nele. Não se esqueça de quem Deus é, confie no Senhor. E para que nós possamos, irmãos, vencer de fato esses pecados, algumas coisas importantes que você precisa fazer. Primeiro, você precisa examinar-se a si mesmo e confessar o seu pecado diante do Senhor. Irmãos, eu te garanto, com convicção bíblica, eu te garanto que cada um de nós aqui presentes, cada um daqueles que vão assistir essa mensagem depois, eu garanto para você, cada um de nós temos, em graus diferentes, problema com esses pecados. Nós temos problemas com inveja, temos problemas com ciúmes, com ganância e com cobiça. Então nós precisamos identificar esses pecados em nossa vida e imediatamente entregá-los ao Senhor, confessando os nossos pecados diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo graça para vencer esses pecados em nossas vidas. Porque não tem como vencer pecados se nós não confessarmos. Precisamos. Segundo, decida definitivamente vencer esses pecados. Decida confrontar a você mesmo. Decida tirar você daquela zona de conforto e colocar no confronto das mudanças para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você precisa disso. Sua alma precisa disso. Sua família, as pessoas que te amam, precisam disso. Então se coloque no confronto dessas mudanças. Terceiro, entregue-se a si mesmo, sua família e tudo que você tem ao Senhor e confia nele. Entrega, descansa, coloca no Senhor. Senhor, eu não sou de mim mesmo. Minha esposa, meu marido, meus filhos não são meus, são do Senhor. O Senhor dá, o Senhor toma. O Senhor é Deus. Então, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. A minha vida é tua. Cuida, Senhor. E eu descanso no Senhor. Descanso nos seus cuidados. Descanso no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e compaixão para com a minha vida. É isso que a gente precisa fazer. Quarto, lembre-se que tudo coopera para o seu bem. Romanos 8, 28. Sabendo que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você está vivendo uma vida cheia de bênçãos, tudo contribui para o seu bem, mas você está passando por lutas, está passando por dificuldades, está se sentindo ameaçado. Lembre-se, tudo coopera para o seu bem. Descanse no Senhor. Seja sempre grato ao Senhor. Não vive uma vida de reclamação. Lembre-se do povo de Israel enquanto estava no Egito. Reclamaram e desagradaram a Deus porque viviam reclamando e nunca eram gratos por tudo que o Senhor Deus fez para eles. A Bíblia diz que os sapatos dos seus pés não se gastavam. Não faltava comida, não faltava água. Mas eles sempre viviam reclamando. Irmãos, não seja ingrato, seja agradecido por tudo. No muito ou no pouco, louve ao Senhor, porque Deus está cuidando de você. E por último não, ainda tem mais outro. Procure amar o seu próximo sem hipocrisia, tendo Cristo como exemplo. Eu não quero fazer igual aqueles pregador lá, que parece palestrante, que vai falar assim, para o lado do seu irmão aí, dá um sorriso, então, você precisa amar ele. Vou fazer isso não.
Mas você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar sua família. Você precisa amar pessoas. Parar de amar coisas para amar pessoas. E o verdadeiro amor, o amor bíblico, é eu me colocar à disposição, se necessário for, sofrer para ajudar o meu próximo. Quando acontece algum problema nas nossas vidas, né? A pessoa fala com a gente distorcido, fala duro com a gente, magoa, nos chateia. A tendência a nós é nós nos fecharmos e ficar amargurado por causa daquilo. Se coloque no lugar da outra pessoa, procure entender o que está acontecendo na vida dela e seja uma bênção para ela vencer isso na vida dela. Não seja você um instrumento para piorar a situação, seja você um instrumento para resolver aquela situação. Amém, irmãos? E por último, para a gente encerrar aqui, nunca se esqueça que você é fraco e falho. Você não consegue vencer sozinho. Você precisa do Senhor todo o tempo em sua vida. Todo o tempo. Então não negligencie, irmãos. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Nunca negligencie 5 coisas que eu vou falar aqui agora. Nunca negligencie a oração. Pessoas amarguradas, pessoas centradas em si mesmas têm problema de orar, sabia? Porque ficam tão frustradas, tão ansiosas com as situações, que ela não consegue parar para orar. Então não negligencie a sua vida de oração. Na hora que você parar de orar, aí que você vai ver você viver uma vida centrada em si mesmo. Então não deixe de orar. Crie o hábito de orar constantemente. Todos os dias tem os horários, aqueles que você vai parar o que você está fazendo para falar com o seu Senhor, para você se revestir do poder dEle, para você se revestir dEle e obter forças para vencer. Amém, irmãos? Segundo, não negligencie a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós estamos vivendo uma era muito difícil. Muito difícil. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para assistir televisão, a gente tem tempo para acessar a rede social, para ficar de frente ao celular lá, vendo coisas nas redes sociais, as informações, as fofocas do dia, as informações. A gente tem tempo para tudo isso. O problema, irmãos, é que se você negligencia a palavra de Deus, você está alimentando seu coração com coisas que não vai te satisfazer. Sua alma tem fome e sede da palavra. É a palavra de Deus que vai moldar você, que vai mudar a sua forma de pensar, que vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. É a palavra de Deus que vai preencher o seu coração. Então não negligencie a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te ajudar a deixar de olhar para si mesmo para focar na pessoa de Jesus Cristo. Então não negligencie a Bíblia. 3. Não negligencie a igreja de Jesus Cristo. Não negligencie. Hoje, nos nossos dias, principalmente depois da pandemia, eu estou estudando sobre esse assunto e em breve eu quero trazer uma mensagem, um estudo a respeito disso, sobre a importância da igreja na vida do crente. Nós não podemos negligenciar a igreja de Jesus, irmãos. Hoje, principalmente depois da pandemia, hoje os crentes criaram um hábito em suas vidas que vêm à igreja só na hora que querem, só na hora que dá para ir. Acabou-se aqueles crentes, ou são raros aqueles crentes, que batem o pé, que têm a convicção, olha, eu não vou faltar mais da igreja, eu vou ficar firme diante do Senhor, ficando firme nos cultos da igreja. Que faltar da igreja é, vamos dizer assim, é um imprevisto que aconteceu, não o meu hábito, não é minha rotina. Nós não podemos negligenciar o culto, não podemos negligenciar o ensino da palavra de Deus, porque, irmãos, é através do ensino, da pregação da palavra de Deus, que nós crescemos,
que nós aprendemos as verdades da palavra de Deus para que nós possamos praticar. Os irmãos que nesta noite não vieram, eles não estão ouvindo sobre esse importante assunto para o seu crescimento espiritual. O pastor Wagner de Barros, ele pregou uma mensagem recentemente na igreja dele. Um culto perdido é uma bênção irrecuperável. O culto perdido é uma bênção irrecuperável. Guarda isso no seu coração. O culto que você perde uma bênção que você nunca vai recuperar ela. E aí o que acontece? Nós estamos lá no mundo constantemente sendo bombardeados com esse mundo. Constantemente sendo bombardeados, irmãos, com coisas, com padrões, princípios, com valores completamente reprovados por Deus. E aí, de repente, nós só vemos na igreja uma vez na semana. Nós precisamos entender a importância do culto na nossa vida. Importância, irmãos, a fidelidade. Não somente, irmãos, o ensino, mas também a comunhão com os irmãos. Veja comigo Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa autoridade. Amém ou não, irmãos? Nossa autoridade. Veja comigo Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros. Vou repetir. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E as boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Qual que é seu costume? Não sou eu que estou falando, irmãos. É a palavra. Você vai deixar a palavra de Deus entrar e germinar no seu coração? Ou você vai pegar ela e lançar ela para que os corvos possam pegá-la, semear, pegar ela e ela não frutificar? Aí é o seu coração. Então, irmãos, não negligencie a igreja. Nós precisamos dessa comunhão aqui, ó. Nós precisamos desse tempo aqui. Nós temos a programação que estamos organizando dia 15. Irmãos, mais importante que jantar, que comida, mais importante que enfeite, é a comunhão. É o ensino da palavra. A gente precisa disso. E aqui nós crescemos. Aqui a gente aprende a viver para a glória de Jesus. Esse não o lugar, irmãos, não é o lugar. É as pessoas, esse ambiente, vamos dizer assim, o ambiente da igreja, irmãos, é o reino celestial aqui na igreja. Vou repetir, o ambiente da igreja é o reino celestial aqui na terra. Somos falhos, somos pecadores, a igreja não é perfeita por causa de nós que somos pecadores, mas nós estamos em desenvolvimento, irmãos. Nós estamos crescendo para a glória de Deus. É em comunhão que a gente aprende a amar. É em comunhão que a gente aprende a ajudar um ao outro, que a gente aprende a vencer pecado. É em comunhão, um ajudando ao outro, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quarto, não negligencie o jejum. Apesar de na Bíblia nós não havermos nenhum mandamento expresso falando para o crente jejuar, o jejum é uma maneira de abster-se. Muitas pessoas olham para o jejum de uma forma errada. Muitas pessoas jejuam para alcançar bênçãos de Deus. O jejum não serve para isso. O jejum bíblico, ele serve para santificação. Eu entendo que eu preciso dedicar um tempo exclusivamente para Deus. Então eu jejuo, me abstendo de algo que minha carne precisa e quer e tem prazer, para me dedicar exclusivamente para o Senhor, em oração, em leitura da palavra de Deus. O jejum anda junto com elas, anda junto com a oração, anda junto com a leitura e com o estudo bíblico, anda junto com a nossa ida à igreja, ao culto, a adoração, a comunhão com os irmãos. O jejum tem que andar aí junto. Só o jejum não interessa, tem que andar tudo junto, ao mesmo tempo. Então, quando você se abstém dos prazeres carnais, você está condicionando a sua carne, você está ensinando o seu eu a depender de Jesus, a vencer. Então você vai ter força para vencer. Você está dizendo não para a sua carne.
E quinto e último, você não pode negligenciar Jesus Cristo. Eu pergunto, aonde está Jesus agora? Aonde está o Senhor Jesus Cristo agora? Talvez você possa pensar, pastor, ele está no céu, à destra de Deus, né? Está lá. Não, irmão, não está lá, ele está aqui. Aqui presente, nesse momento, trabalhando na sua vida e na minha vida. Ele habita em você na pessoa do Espírito Santo. Não tem como você fugir da presença de Deus. Você tem que ter a consciência de que você está todo o tempo na presença de Deus. Então, procure viver uma vida de dependência do Senhor. Ele te conhece, Ele te ama, Ele cuida de você, então confie nele. Confie nele. Somente através dessas 5 coisas nós poderemos vencer a inveja, o ciúme, a ganância, e não somente estes, mas todo e qualquer pecado nós conseguimos vencer. Que Deus nos ajude, irmãos, a confrontar o nosso eu, a crucificar o nosso eu todos os dias, para que os nossos olhos e nossas vidas possam estar focadas na pessoa de Jesus Cristo. E todas as nossas decisões, tudo o que fizermos, seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.